Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar. Um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O que temos neste episódio número 69 do podcast Aprender e Ensinar nada mais é do que um podcast gravado transcontinentalmente, ou seja, gravei num horário diferente para mim e para Maria Fernanda Jacob, que estava comigo aqui no Brasil, porque a gente teve que acordar bem cedinho para pegar Bruno Saragiotto bem tardão da noite, lá na Austrália. Este episódio, gravado entre duas pontas do mundo, vem comentar a respeito do que a gente deveria aprender, do que a gente deveria ensinar para os profissionais de saúde a respeito de telereabilitação. A Maria Fernanda foi orientada do Bruno, acabou de defender uma dissertação de mestrado a respeito do que seria o conteúdo mínimo de telereabilitação, e não estranhe, porque ao longo do episódio você vai ouvir falar não só de fisioterapia, de outras profissões, o trabalho dela é telereabilitação, telesaúde em geral, e tem uma coisa muito bacana de ver nesse episódio, que é o Bruno contando o desenvolvimento da linha de pesquisa, mas principalmente como ele está vendo a telereabilitação agora. Então a gente se reuniu para contar os 12 domínios de aprendizado que a gente deveria estruturar e garantir para estudantes que estão aprendendo telereabilitação, enquanto a gente está esperando aí, né, que os nossos conselhos de classe façam uma manifestação mais definitiva a respeito das possibilidades de telereabilitação, telemonitoramento, que hoje ficaram aí vinculadas àquilo que foi liberado na pandemia, e a gente acredita que não dá para desver. E enquanto a gente espera isso, a gente já está discutindo o que tem que ir para o currículo, o que você deveria ter aprendido na graduação, ou o que cursos que pretendem cumprir essa lacuna de quem não aprendeu tele na graduação deveria colocar lá na sua estrutura de conteúdo para ensinar profissionais de saúde a desenvolver esse tipo de atendimento, essa modalidade diferente. Eu mesma tinha para mim que o que mudava era só o ambiente, as questões de segurança, e fiquei bem surpresa ao ver o currículo montado aí na dissertação da Maria Fernanda sobre telereabilitação. Eu espero que você aproveite muito esse episódio, deixe seu comentário, deixe sua mensagem, mas não esquece, tem um easter egg aqui, eu vou deixar um ovinho de Páscoa escondido que sobrou de abril neste episódio de fim de maio, para você capturar lá no final o que mudou para Bruno Saragiotto quando ele começou a estudar tele e como ele vê a tele hoje. Só no final deste episódio, não perde. Bem, hoje é dia episódio do podcast Aprender e Ensinar, a gente está começando e eu tenho aqui comigo dois convidados. Hoje eu estou com a presença transcontinental de Bruno Saragiotto. Bruno, muito obrigada por estar à noite na Austrália conversando com a gente. Você que é prata da casa. E também estou aqui com a pupila de Bruno, Maria Fernanda Jacob, que acabou de defender, uma mestre fresquinha. E eu vou deixar ela se apresentar primeiro. Posso, Bruno? Claro, deve. Maria, você que ainda não é prata da casa, seja muito bem-vinda. Por favor, conte para as pessoas que estão escutando a gente aqui, quem é a Maria Fernanda? Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Ana, pelo convite.
Estou muito feliz de estar aqui, contar um pouquinho também aí da minha trajetória. Eu sou fisioterapeuta, sou formada há 20 anos pela Unicid também, e fiz um mestrado lá, acabei de defender com o Bruno, meu orientador. E é uma trajetória até que longa, já aconteceram, acho que, vários meus caminhos profissionais nesses 20 anos, mas eu acho que interessante mesmo é contar um pouco mais desse finzinho aí, essa parte mais do mestrado para vocês. Ótimo. A gente vai contar muito do mestrado, mas hoje você tem uma clínica, não é isso? Tenho. Eu tenho uma clínica que eu fundei aqui em São Paulo em 2007, já tem bastante tempo, focada mais na parte da ortopedia. Logo que eu saí da faculdade, eu entrei na Santa Casa, eu fiz 2 especializações lá. Eu fiz em ortopedia e em neurologia. Então, acho que disso já me deu, assim, uma noção muito importante, eu acho que complementar para atender os meus pacientes de coluna. Legal. Então, eu estou muito nessa área hoje. Ótimo. Então, gente, estamos falando de uma clínica que se tornou mestre recentemente. Bruno, acho difícil as pessoas não conhecerem você por aqui, mas que tal você dizer quem é Bruno Saragiotto? Onde está Bruno Saragiotto? Por que ele está na Austrália? Porque tá de noite aqui, minha luz tá estranha. É isso aí. Ó, bom, pessoal, sou o Bruno, acho que alguns já me conhecem. Eu estou aqui colaborando aqui no Fisiortopedia desde, acho que de 2018, provavelmente. Também sou host de um dos podcasts, o Physio Frontiers. Aliás, vai ter episódio novo em breve. Oba! E eu sou fisioterapeuta, eu fiz doutorado aqui na Austrália, onde eu estou hoje, depois eu voltei para o Brasil e agora eu estou aqui na Austrália, meio trabalhando Brasil e Austrália, então ainda sou professor do programa de mestrado e doutorado da Unicid, e também hoje eu estou dando aula aqui na Universidade de Tecnologia de Sydney, e a minha linha de pesquisa é principalmente na telesaúde, telereabilitação, inovação na saúde, sempre por aí, relacionado à dor crônica, à dor musculoesquelética, um resuminho básico. Um resumão, gente, porque esses muita história e eu fiz parte de uma pequena parte dessa história recentemente como membro da banca da Maria Fernanda e eu falei assim, não, gente, nós vamos contar esse negócio porque não é a primeira vez que quem está escutando o podcast com frequência vai lembrar disso, não é a primeira vez que eu falo, gente, mas será que tem mesmo algo tão diferente assim em termos de ensino para uma pessoa que vai fazer fisioterapia, quando o assunto é telesaúde, é telereabilitação, tem conteúdo, tem experiências próprias deste tipo de atendimento que merece que professores e alunos parem para se dedicar exclusivamente a aprender tele. E aí, durante a dissertação da Maria Fernanda, eu descobri que sim, que tem coisas específicas, e eu falei assim, não, tem que trazer vocês dois para contar isso no episódio. Então, o episódio é sobre isso, já estou nivelando todo mundo, nós vamos falar a respeito de o que professores precisam incluir nos seus programas quando o assunto é telereabilitação, mais abrangente até telesaúde. E aí, eu vou deixar, Bruno, a Maria Fernanda contar como foi que ela chegou nesse conteúdo. Acho que eu até falei para a Maria Fernanda, a gente não vai fazer uma apresentação da dissertação, mas ela contar um pouco para as pessoas entenderem da onde é que a gente vai tirar os tópicos que devem ser ensinados ou que deveriam ser ensinados quando o assunto é tele. Fer, conta para nós. Que serviço foi esse que você fez aí no seu mestrado que acabou chegando nesses tópicos? Nossa, acho que foi uma busca aí de um ano, né, Bruno, que a gente demorou, levantando várias revisões, primeiramente, sobre o assunto, né? E aí a gente descobriu que a gente não tem muita revisão sistemática, aliás, nenhuma. São revisões de literatura e revisões de escopo, que trazem de formas bem aleatórias, é bem diferente o resultado de uma revisão para outra, trazendo alguns tópicos que eles julgam importantes estarem num currículo de telesaúde.
a gente compilou, a gente sumarizou todos esses tópicos num primeiro momento, e aí a gente foi para um Delphi, né? Delphi é um estudo que você une une especialistas num determinado assunto para você estruturar uma comunicação coletiva, ou seja, para você conseguir entender o que cada um pensa sobre aquele assunto de um modo efetivo, né? De um modo a construir um consenso, a gente chama dessa forma. E a gente quis ir atrás também de uma amostra bem heterogênea, para não ter um viés nessa resposta. Então, a gente foi atrás não só de especialistas que publicam artigos científicos em telesaúde, mas a gente foi atrás também de docentes, coordenadores de curso, clínicos, para perguntar para eles, daí depois que a gente fez essa sumarização desses itens, perguntar para eles o que vocês acham que é necessário conter num currículo de tele. Foi isso, Ana. Bem resumidamente. Não, porque, assim, quando fala Delphi, eu sempre tenho na mente, gente, é divertido isso, mas é verdade. Na minha mente, o que que vem? Aqueles caciques vestidinhos de bermuda, sem camisa, com um cocar grande, cada um especialista no seu assunto, e os grandes especialistas ali tomando uma decisão importantíssima, mas todo mundo tomando uma decisão importantíssima a respeito e de um ponto de vista pessoal. E aí eu acho muito interessante dizer isso para todo mundo que está nos ouvindo, que vocês conseguiram incluir não só pessoas que publicam. Eu acho que essa é uma grande força desse Delphi, você não acha, Bruno? Sem dúvida, Ana. Mas eu tô me coçando aqui porque hoje eu quero ser mais telespectador que Não, não vai. ouvinte, porque a Mafê que domina todo, ela que fez tudo. Mas eu queria só contar um pouquinho, rapidamente, como é que veio esse tema, porque não é uma coisa... Bom, eu sou fisioterapeuta, trabalhei já trabalhei na clínica, minha pesquisa é voltada à pesquisa clínica, é, e, na verdade, eu nunca pensei em estudar educação, né? Acho que alinha com um pouco o tema do podcast, né? Na verdade, estava em outra área, só que, de repente, a pandemia chegou, e como eu estava fazendo pesquisa nessa área, eu comecei a ser chamado para dar alguns treinamentos de telesaúde, telereabilitação. E, assim, logo no começo eu já falei, mas, na verdade, a gente não tem um guia, eu não sei o que é, não existe um consenso. E foi aí que eu comecei a pensar nisso. E calhou da Mafê chegar meio que nessa hora, assim, querendo fazer mestrado. Eu falei, ó, eu tenho uma ideia que é um pouco diferente, mas acho que combina com o seu perfil. E aí a Mafê abraçou isso bom, e fez esse mestrado incrível. E aí, voltando agora à sua pergunta, né, a amostra do Delphi também foi um ponto de discussão, né? E, de novo, o tema do podcast de aprender foi o que eu mais aprendi, eu e ela juntos, meio que uma jornada, assim, vamos incluir todo mundo, alguns, então a gente tem de tudo, a gente tem clínico, a gente tem expert mesmo que publica, os maiores pesquisadores que publicam na área estão no consenso, a gente tem clínico, docente, pessoas que são totalmente voltadas a aulas de graduação, a educação. Então, eu acho que ficou uma amostra bem interessante. E posso complementar? Eu acho que teve também um momento muito importante de trazer uma inclusão de países em desenvolvimento também. Então, a gente fez uma busca desses experts. Então, primeiro, de um modo geral, trazendo os principais, e aí você acaba se encontrando esses experts em países já desenvolvidos, mas depois a gente falou, vamos refinar isso, vamos atrás de pesquisadores de países em desenvolvimento. Então, isso acho que foi muito forte também, foi muito interessante, a gente conseguiu pelo menos um país de cada continente para responder a nossa pesquisa, isso foi ótimo, e ao todo foram 18 países, acho que sendo 7 em desenvolvimento. Então, e o mais interessante é daí você ir vendo o caminho que essas respostas vão tomando, né, o rumo que vão tomando para alcançar esse consenso. Isso também achei interessante, né, dessa amostra bem heterogênea e como que foi afunilando esse resultado, né, resultado do nosso trabalho. E eu quero comentar duas coisas para quem está escutando a gente, né? Muitas vezes as pessoas escrevem
para mim, me procurando como orientadora. Ana, porque eu tenho um projeto aqui e eu quero fazer, não sei o quê. E você vê como é, né? Quando a gente chega num orientador, esse orientador, ele tem uma linha de pesquisa e ele está pensando projetos. Então, em geral, as pessoas acham que dá para chegar com as suas próprias ideias dentro da universidade e apresentar isso para o orientador. Isso não é uma opção fechada. Muitos orientadores, inclusive, topam, aceitam. Às vezes você tem uma ideia que casa com a linha de pesquisa, que está no momento da linha de pesquisa desse orientador, e ele fala, legal, vamos fazer isso. Outras vezes você chega com uma excelente ideia, mas está faltando, por exemplo, a validação de alguma coisa, ou um consenso antes de começar a partir para aquele assunto, e aí tem que dar um step back, tem que fazer um projeto antes. E às vezes você tem uma ideia muito legal para a sua realidade, para aquilo que você faz, mas que fica fora do momento, da linha de pesquisa, ou já está saturado, ou só você que não estava ainda identificando onde é que isso já está publicado, então não faz muito sentido fazer mais uma pesquisa confirmatória. Só para dizer para quem está procurando mestrado, doutorado, que chegar com um projeto pode ser interessante, mas às vezes fica totalmente descasado do momento do orientador e da linha de pesquisa. E é interessante ver como a Mafê chegou nesse momento que a cabeça do Bruno estava fervendo, né, com esse assunto. E um outro destaque que eu quero fazer desse início, para quem está escutando a gente, é como é a mentalidade de uma pessoa que foi treinada em pesquisa. Então, quando o Bruno fala, as pessoas me convidaram para dar aula, muita gente faria o quê? Vai lá, abre um arquivo Word, lista um tanto de coisa da cabeça que quer ensinar, que acha que é importante, e começa a dar aula, e começa a vender esse curso, inclusive, por aí. Enquanto que a cabeça de um pesquisador, ela fala, será que eu tenho o melhor conteúdo para esse assunto? Onde está? Alguém já falou disso? Essa é a mentalidade de uma pessoa que faz pesquisa. Só para destacar isso. E eu acho que o Bruno quer falar alguma coisa, pode falar. Eu gosto desse assunto, esse meio por trás, né, da pesquisa, porque é mais ou menos isso, porque no meu mestrado eu não tinha maturidade para propor um projeto. Todo projeto que eu tinha alguma ideia era muito ruim, hoje eu vejo. Então, assim, as ideias do meu mestrado veio, na verdade, do meu orientador. Ele estava se inserindo na área e ele falou, ia ser interessante fazer isso, e foi ótimo. E quando eu cheguei no doutorado, eu cheguei com o Chris Mack, que era o pesquisador número 1 de dor lombar do mundo, ele tinha 300 mil coisas rolando, e a gente foi conversando e foi vindo dele, né? E uma das coisas que eu pensava putz, e quando eu for orientador, será que eu vou ter ideia? E, na verdade, assim, eu nem gosto que algum aluno chegue com ideia de projeto, querendo alguma coisa, porque eu já vou mudar, porque eu já tenho 300 aqui, assim, esperando, assim, vem cá, que, é isso. Então, a ideia vem, né? Você está inserido. E esse ponto de pensar como pensador também é interessante, porque toda hora eu fico pensando, eu já penso em desenho de estudo, eu penso uma ideia já com um desenho. Então, eu já tinha o Delphi meio que na cabeça, e recentemente a Mafê escreveu um texto. Ela falou, escrevi um texto, eu não sei o que fazer com esse texto. Eu falei, isso aqui é um editorial. A gente precisa dar um tapa assim, 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 que esse texto é ótimo e foi aceito hoje para publicação, inclusive. Parabéns! Hoje para mim, né? Ontem para vocês, hoje para mim. O cara veio do futuro, Mafê, só para falar com a gente. E tu, o que é o editorial? Só para o pessoal saber. A gente se escreveu trazendo um pouco a questão da metodologia de ensino no ensino híbrido na fisioterapia no Brasil. Uma reflexão em cima da metodologia de ensino. E foi aceito ontem. Eu já quero ler, depois já pode me mandar o proof que eu já Manda sim. quero ler. Muito bom. Bem, gente, tem um monte de coisa para falar aqui nesse assunto. O último destaque que eu quero falar, antes da gente ir direto para o conteúdo da tele, ainda sobre essa coisa de chegar para o seu orientador com um tema, né? Quando a gente chega a um orientador, um doutor, uma pessoa que vai ser seu orientador, ele é um doutor. Essa pessoa tem pelo menos 3 a 5 anos de estudo nesse assunto. E, às vezes, a depender de quanto tempo essa pessoa dedicou, ela está mais próxima de ser um especialista do tema.
porque é engraçado isso, né? As pessoas hoje, elas saem da graduação, abrem um consultório que só querem atender coluna, é recém-formado, ou tem 2, 3 anos de formado, e quer se considerar um especialista. Ser especialista exige tempo, vivência, né? Ninguém se torna especialista antes de ter tempo de rodagem. E aí é muito por isso também que é depois do doutorado que você passa a ser independente para uma linha de pesquisa. E é por isso também que os orientadores são pessoas tão importantes na vida dos estudantes de pós-graduação, porque como especialistas de fato, que têm mais tempo no assunto, a gente acaba ajudando os estudantes, se não com o conteúdo em si, guiando para onde vai olhar, com quem vai conversar, porque também acontece muito isso, acho que o Bruno também deve ter. O aluno chega, propõe uma coisa muito legal, ou você vai começar uma coisa diferente. Quando eu comecei, por exemplo, com biopsico no ombro, eu precisei demais do Felipe Reis, ainda preciso, ele ainda é um excelente parceiro de pesquisa para as coisas que eu não dominava. Mas o aluno pode fazer o percurso dele mais tranquilo, estudar mais tranquilo, enquanto a gente toma conta de ficar cercando os pontos cegos do negócio para o projeto sair o melhor possível. Então, gente, não fica bravo. A gente não quer destruir a ideia do seu projeto, a gente só quer que você faça um trabalho onde você realmente vai crescer, como eu vi na defesa da Maria, o crescimento dela, né? Deu para notar isso, não só pelas publicações, mas a desenvoltura para discutir, como o Bruno falou, um tema que não é da nossa formação profissional, que é educação, né? E, Maria, pode falar como é que foi isso para você? Como foi Não, você? eu acho que é por aí mesmo, porque 20 anos de formada, né? Isso vai te dando uma outra bagagem também. Eu acho que daí também como mulher, fisioterapeuta, empreendedora, pesquisadora agora também, e a gente vai continuar aí com o Oba! doutorado. A gente passa, acho que, por muitas coisas na vida, né? Até a pausa toda de ser mãe, acho que isso também é sempre importante de falar na trajetória da mulher, que isso a gente tem sim nossos altos e baixos na carreira, mas que faz parte e tá tudo bem e é importante a gente, dentro também, lógico, da escolha de cada um, né? Mas essa questão que você está falando, eu vou falar como aluna. Eu, antes de conhecer o Bruno, eu estava já há 10 anos numa outra linha de pesquisa na USP, em coluna. E, enfim, quando acho que aconteceu a pandemia, acho que a pandemia foi uma reviravolta na vida de todo mundo, e foi, de certa forma, também importante para mim, que foi aquela parada de tipo, peraí, onde eu tô, o que eu tô fazendo, tô feliz aqui, não tô me encaixando aqui, não tô. E algo que eu sempre fui atrás, que eu aprendi com colegas meus na Santa Casa, foi medicina baseada em evidência. Na época, se falava, né, há 20 anos atrás, foi em 2003, 2002, por aí, a gente já começava a ir atrás de medicina baseada em evidência e a gente fazia muita pesquisa em cima disso, de como ir atrás da melhor evidência para atender, enfim. Então, disso que acho que foi trilhando um pouco o meu caminho de como eu faço para fazer o melhor para o meu paciente, né? Onde eu busco essa informação, o que vai enriquecer o meu atendimento para eu entregar o melhor para o meu paciente. Então, disso que eu fui indo atrás de sempre estudar, sempre estar perto de pessoas que fazem pesquisa e tudo mais. E aí foi com a pandemia que deu aquela parada em tudo que você deixa, você fica trancado em casa e fala, meu Deus, minha vida agora, para onde eu vou? E quem me apresentou o Bruno foi o Espanhol, foi o Luiz Espanhol, super amigão meu, a gente trabalhou juntos sei lá, acho que foi em 2007, 2008 que a gente se conheceu, antes dele entrar no mestrado, a gente é amigo há muito tempo. Que ninguém se engane, né? Que vê aquela carinha de anjo dele, ele é veiaco já, tá velho na vida. Ele é também. E aí, conversando com ele na pandemia, falei, nossa, Luiz, não sei o que eu faço da minha vida e tal. E ele também, em várias situações que ele estava vivendo na época, a gente conversando bastante, ele falou, nossa, acabou de chegar no Brasil um amigo meu, o Bruno, você precisa conhecer, Mafê, eu vou apresentar ele para você. E aí foi assim, no dia seguinte eu já estava falando com o Bruno.
Porque o Luiz também me conhece há muitos anos, e aí ele fala, eu sei que você não gosta de pesquisar essa coisa de esporte, que é a área dele, mas eu vou te apresentar uma pessoa que eu acho que vai dar certo. Então foi esse o caminho aí também de eu conhecer o Bruno e engatar aí no mestrado, que foi sensacional. Só lembrando, Aprendi muito. Luiz Espanhol, inclusive, numa festa, pegou o telefone e falou: Ana, você tem que ser banca dela. O Luiz está sempre no meio Foi do rolê. mesmo. A gente estava no churrasco, Exatamente. nós dois. E a gente vai aproveitar e deixar assim, um beijo carinhoso para o nosso colega também e parceiro do Fisiortopedia, Verdade. Luiz Espanhol. Ó, bora pro tal do conteúdo, porque, primeiro, acho que passou a fase do mato alto, né? E a gente andando nesse mato alto de venda, essa foi a verdade, porque quando a gente foi para a tele, como não era regulamentado, a gente não podia fazer na fisioterapia, a gente entrou nesse esquema pandemia, mato alto, venda, e a gente caminhou no meio desse canavial sem saber para onde estava indo. Quem é da região aqui de Ribeirão Preto sabe do que eu estou falando, né? Cana alta, nós no meio, luz apagada, e tava todo mundo E eu ainda peguei os haters. e Eu ainda fazendo peguei os haters que eu falava antes da pandemia, eu falava de tele, era só porrada, né? Não, que isso não vai existir nunca na físio, isso não vai acontecer. Eu falava, gente, já acontece em alguns lugares. Era só porrada, assim, não, a gente é muito, nós somos uma profissão hands-on, a gente nunca vai tirar a mão do paciente. Pois é, Bruno, pois Eu é. ainda tomei pancada. É. E agora, né, tá todo mundo vendo a tele como uma possibilidade e uma possibilidade que acho que passada a fase do mato alto a gente consegue botar o pescocinho para fora e enxergar esse negócio melhor. Então, primeira coisa que eu quero falar é, a tele não vai desaparecer porque a pandemia parece estar acabada do lado de fora da vida da gente. Então, essa é uma coisa importante e é importante a gente entender e absorver. Eu fiquei até pensando, né? Pensa você hoje sair da faculdade, receber uma proposta de trabalho numa triagem de uma grande empresa ou de um grande centro de saúde, de um convênio desses de saúde, e não ter tido nenhuma formação, não saber do que se trata. Então, vamos falar de conteúdo e aí, a Fernanda fez um trabalho muito interessante na dissertação dela, que é colocar por domínios, né? Domínios de conteúdo. Para todo mundo entender, quando a gente fala de conteúdo para ensino, ele não precisa necessariamente estar dentro de uma disciplina só, ele pode estar espalhado ao longo do curso. O importante é que, ao final, a pessoa tenha passado por todos esses conteúdos e conheça, consiga articulá-los nos diferentes níveis daquilo que a gente chama de habilidades clínicas mais importantes. E aí, o primeiro domínio é um domínio de princípios, que é bastante relacionado a conteúdo teórico de definições. É isso, Mafê? Mafê. É, pode chamar Mafê, mais conhecida, né? É isso mesmo. Trazer definição, trazer como que você pode triar o paciente para ver se ele é apto a você utilizar o recurso da tele ou não. Trazer também evidência científica da tele, quando você vai ensinar isso, né, para o aluno em graduação, em que momento entra, é isso, trazer todas essas definições, terminologia, né, a gente tem também o trabalho do Juninho, que faz parte da nossa equipe aí também de pesquisa, trazendo terminologias de tele, é isso, entrando nesses conceitos. Boa. E aí, dentro desse primeiro conteúdo, que é um conteúdo de bastante conceitos iniciais aí para o assunto, tem justamente isso, né, Bruno, que eu acho que é um pouco de quebrar a objeção desse tipo de atendimento já desde a graduação, ensinando as pessoas que não é para todo mundo, e quando a gente escolhe e escolhe bem, o negócio dá certo, certo? Exatamente. É. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes na hora de ensinar, é como você vai começar. Então, vou dar dois exemplos aqui, né? Quando eu fui professor de prática baseada em evidência, eu lembro que era uma disciplina que os alunos não entendiam, não davam valor,
E aí eu mudei o começo dela, assim, eu ficava duas ou 3 semanas com os alunos só falando sobre ciência no geral, eu falava de coisas normais, assim, do cotidiano, antivacina, falava de shampoo que muda DNA, coisa Aham. assim. E aí os alunos começaram a ficar muito interessados em ciência, e aí você começa a quebrar mitos, aí todo mundo falou: "Meu, suco detox", um monte de exemplo, assim, para depois eu entrar: "Ó, na nossa área isso também acontece". Então agora a gente vai funilar um pouquinho para dentro da nossa área e eu acho que até hoje eu tenho alunos que eu peguei no primeiro ano, assim, que falam: "Pô, ainda bem que você me ensinou a mexer na base de dados Pedro e tal". E na tele é meio parecido, quando ao longo do tempo que eu fui dando aula, eu começava meio falando de futurismo, assim, falava: "Ó, cara, já tem gente imprimindo o coração em impressora 3D". Órtese, É, prótese. órtese, prótese, inteligência artificial fazendo triagem, robô enfermeiro, drone ambulância. Você fala uma coisa que chama tanto a atenção da pessoa que ela fala: "Nossa, essa que coisa louca, que mundo é esse? Tô com medo, bebê geneticamente modificado", e aí a pessoa, ela tem um entendimento no assunto e você bota numa perspectiva de que assim: "Ó, isso está acontecendo, tá? É, É inevitável". Aí o cara fala: "Espera aí, tá acontecendo, é melhor eu entender melhor". Então eu gosto de dar um pouquinho desse choque, assim, ou de trazer algo para dar muito interesse, e eu acho que esse primeiro domínio, ele tem um pouco disso também. Entender o que que a gente está falando, né, de telesaúde, o que é, o que não é. Eu acho que é um pouco dessa introdução, assim, sabe, desse princípios, eu acho que funciona. é. E é curioso que, para mim, de tudo que, assim, de todos os demais, esse domínio, ele tem algo que eu acho que, assim, é bem específico. Em que sentido? O próximo domínio, por exemplo, é planejamento e gerenciamento do cuidado. Vários dos conteúdos que estão dentro desse domínio, a gente faz ou a gente aprende no contexto do presencial, do atendimento mano a mano. Enquanto que o domínio de conceitos e princípios, ele tem conteúdo que é tele, só tele, é da tele, é o conceito de tele, é para onde vai, é a triagem. Então, assim, eu acho que, inclusive, além de ser um domínio introdutório, ele tem muito de ser bem exclusivo, conteúdo mesmo bem exclusivo de tele. Que eu, quando formei, Mafê também, Bruno também, a gente não teve na graduação, né? No Não, máximo, alguém falava que um paciente ligou para. O paciente me ligou, falou que estava em casa travado e eu dei um jeito de ir lá, né? no máximo. E era essa a nossa tele. Olha, fica tranquilo, vou dar uma passada aí de ver. Era isso. Eu lembro muito disso com o Carlão, das pessoas ligando para ele, falando: ai, professor, tô mal aqui, não consigo sair de casa. Muito bom. Ó, segundo domínio, planejamento e gerenciamento do cuidado. Mas você quer falar o que que tem dentro desse domínio? Você lembra aí? Tá com ele aí? Senão eu tenho aqui. Eu vi que o microfone está fechado, desculpa. Tá Não, bom. estou com ele aqui sim, mas é um pouco disso que você falou, não é algo que você vai aprender mesmo já na faculdade, né, de como avaliar, como eu desenvolvo um plano de atendimento. E lógico, daí você vai ter que fazer essas adequações quando você utiliza o recurso da tele, né? Como que eu vou então desenvolver todo esse meu atendimento no momento que for da tele? Então começar a estruturar essa organização na sua cabeça para poder daí desenvolver esse atendimento de tele com o seu paciente. Tem também muito de iniciar nesse planejamento e gerenciamento de cuidado, autogestão, autocuidado do paciente, também trazer a importância do processo de uma comunicação, a importância de um consentimento do paciente, a importância também de um atendimento com privacidade. Então, a gente inicia nessa competência, nesse domínio, a trabalhar essas importâncias que o aluno, que o graduando vai ter que ter no momento que ele for atender, futuramente. É. E é engraçado isso, né? Bem aquilo que eu estava falando. Por exemplo, a gente precisa pedir consentimento para fazer o atendimento, o planejamento, a decisão compartilhada de atendimento, inclusive quando a gente está com o paciente ali na sua frente. Mas aqui tem a coisa de
o paciente concorda em receber esse atendimento de maneira híbrida ou à distância 100%? Ele está ciente disso? Porque é incrível, né? Como às vezes a gente se comunica com o paciente e ele não entende do que se trata. Ou mesmo entre nós. Esses dias a gente vai fazer um curso presencial aqui em Ribeirão Preto. A moça me escreve, estou esperando quando vai sair o online. Eu falei, fofa, só vai ser presencial. Este curso é só presencial. Você vê como é uma bobagem, sabe? Mas é a coisa de alinhar a comunicação mesmo. E uma coisa que eu achei curiosa que está aqui na tabela é a coisa da iluminação, posição da câmera. Isso só tem na tele, né? Esse cuidado. Sim, daí até já vai, acho que para o quarto domínio, que daí eu especifico mais isso quando eu vou trazer a questão do ambiente, né? Da adequação do ambiente. Então, a gente Exato. começa mesmo trazendo no gerenciamento como que você vai se atentar a todos esses pontos para depois entrar na parte da adequação mesmo do ambiente, de que eu vou ter que ter atenção com o ruído, com um fundo que não chame tanta atenção, que seja bem iluminado. Se o paciente precisa me ver de corpo inteiro, né, na fisioterapia, às vezes a gente tem que demonstrar algo, como que ele vai enxergar esse exercício? Vai ser bem feito? Ou eu vou entregar esse material depois assíncrono? Eu também posso fazer dessa forma. Eu gravo os exercícios para você, eu te mando primeiro, assiste, aí a gente vai marcar depois uma outra consulta para tirar as dúvidas, enfim, né? Então, é começar a pensar em todas essas hipóteses que podem acontecer. A gente está falando bastante da físio, né? Mas a proposta mesmo nossa é telesaúde geral, né? A gente trouxe algo pensando em todas as áreas da saúde. Acho que isso também é importante de falar. Isso. Bruno, quer comentar? Isso. É uma coisa interessante, eu acho. Essa parte de adequação ao ambiente é muito interessante e também ela tem que envolver um pouco você como um profissional, meio que ensinar o paciente também. A pandemia deu uma ajuda aí. Todo mundo já, eu acho que a maioria das pessoas que nunca tinham usado Zoom, Meet, qualquer um desses, né, desses softwares de É o videoconferência já WhatsApp, né? usou, até o Até WhatsApp, já uma usou videochamada alguém. de WhatsApp. Então, e já teve algum contato com câmera e tal, então facilitou, mas você ainda tem que é, meio que ensinar um pouco o paciente. Uma coisa que eu falava antes, né, em aulas, que era assim, faz um manualzinho para o seu paciente, manda um PDF para ele. Isso na pandemia, né, que a única opção era o 100% online, faz um PDF para ele falando posicionamento, exemplo, com fotinho, que ele vai precisar aparecer de corpo inteiro, tá com roupa confortável, olhar o ambiente, acender a luz e tal. Então, acho que isso é bem interessante. E uma outra coisa que eu ia comentar é que no domínio 2, né, você citou comunicação, e comunicação é uma palavra frequente nesse currículo, e toda vez que a gente fala de telesaúde. Então, com certeza, quando você quer ensinar telesaúde dentro de um programa de graduação, você precisa ter algum foco em comunicação, e a comunicação ela vai ter que brilhar ali, porque é o único jeito. Você consegue até demonstrar ao paciente, mas você precisa ter um comando bom, você precisa conseguir ganhar a empatia do paciente sem, né, tocar, sem usar muito as mãos na comunicação não verbal. Então, acho que é uma habilidade que você precisa muito da sua comunicação. Total. E quem está vendo a gente no vídeo do Spotify ou está assistindo a gente no nosso canal do YouTube, vai ver que eu, por exemplo, não tenho um ambiente para telereabilitação. Por quê? O meu Aqui tá tem péssimo. um pandemônio, né? Meu calendário, meu transporte, minha bola de fazer exercício, daqui a pouco passa um gato. Então, assim, não é o papagaio do vizinho grita, né? Minha casa não é um lugar para fazer esse tipo de atendimento, né? E tem a coisa também de ser uma coisa profissional. Você também não vai aparecer mal arrumado, né? Não vai estar de shortinho, não vai estar com a roupa de casa. Quer dizer, a gente tem todo um cuidado para fazer esse negócio. E tem um item de tópico aqui sugerido para o domínio 2 que eu acho muito interessante e talvez esse seja um negócio que nem todo professor pensa na hora de colocar no currículo, ou mesmo a gente, como estudante, quando você está em aula, talvez você não pense nisso, que é a coisa de incluir para o paciente a possibilidade, o endereço
qualquer coisa assim de um serviço de emergência. Então, você está na sua casa, sendo atendido por tele, mas se você passar mal, se você se sentir diferente, se precisar de ajuda, a quem você recorre? E veja, é totalmente diferente, porque se você está dentro do serviço, normalmente nós devemos ter pensado para o serviço, seja um consultório individual, seja um centro de reabilitação, um procedimento operacional padrão para emergências. Eu não sei se todo mundo está ciente disso, mas você deveria ter você mesmo na sua clínica. No caso de emergência, o que você faz? E se você vai fazer um atendimento domiciliar, em caso de emergência, o que você faz? Eu tenho um amigo nosso, que ajuda aqui no Fisiortopedia também, Gabriel Comério, ele estava num atendimento de emergência e a paciente dele teve uma parada. E depois ela faleceu, né? Então, assim, o que você faz nessa hora? Você não pode deixar para descobrir o que você vai fazer na hora. E na tele, como é que ajusta isso? E isso está incluído aqui dentro do conteúdo desse domínio 2 de planejamento, de gerenciamento, você ter para o paciente uma referência de serviço de emergência para ele, caso ele precise. Eu achei genial estar aqui no planejamento, né? Inclusive, só complementando, ter o contato de alguma outra pessoa, se for esteja tratando de um idoso, você ter o contato, filhos ou parentes, que você possa ligar caso alguma coisa aconteça também para ter um outro suporte, né? Esses dias estava circulando na internet, não sei se chegaram a ver, era uma moça dando uma aula de yoga e o aluno dela, que é relativamente jovem, começa a ter um AVC. Vocês viram esse vídeo? Não Não? vi. O moço começa a ter um AVC e ela, Nossa, muito perspicaz, percebe o que é e liga na emergência e dá o endereço do aluno. Então, você tem que ter perfeito. essas coisas, você tem que ter Tem, essas coisas. tem mesmo. Tem, porque faz parte mesmo de do atendimento de todo profissional da saúde, você triar primeiro o paciente antes de iniciar seu atendimento, ver se não tem nenhuma bandeira vermelha, para daí você continuar o que você vai propor, mesmo sendo um paciente que isso que você falou, já é teu, você já atende, É né? jovem e Daí tudo. você identifica que tem uma situação ali de emergência, precisa sim, é super importante. E aí fica o nosso alerta, né, para todo mundo que está recebendo pacientes, a coisa de ter preenchido perfeitamente a identificação do paciente, os telefones de contato, não sei o quê, porque pode acontecer, inclusive, na clínica. E aí você liga para quem? Conversa com quem? Ó, seu marido passou mal aqui, mas quem que é a esposa dessa pessoa, sabe? Então, assim, tem que ter isso, e é incrível como, às vezes, passa batido, mesmo nos atendimentos mais tradicionais, e na tele tem que ter essa preocupação de endereço, de referência, de alguém que você pode conversar. E isso que o Bruno comentou, por exemplo, uma pessoa idosa com risco de queda, é atender com alguém junto. Atender com um acompanhante, aí sim, não pode atender sozinho, não tem como. Ou É. criança, né? Exato. Uma pessoa abaixo de 18 anos, precisa de um responsável, você não pode atender sozinho. Até porque, vamos dizer, um adolescente aí, 16, 15 anos, pode fazer algo ou entender algo durante a reabilitação lá, o contato com o fisioterapeuta, pode entender errado, e aí não tem ninguém ali nem para defender você como profissional, né? Exato. Eu acho Também. que só se estende um pouquinho diferente para psicologia, né? Porque daí sim, um atendimento de psicologia de um adolescente ou de uma criança, mas desde que tenha um responsável na casa, no estabelecimento que você esteja fazendo atendimento virtual, né? Acho que isso também vale a pena falar. Muito Porque bom. sim, a psicologia vai também lidar, a psiquiatria vai lidar com questões, às vezes, emocional ali, que pode vir uma situação também de emergência nesse aspecto psíquico, psiquiátrico, né? Muito bom, muito bem lembrado. No domínio 3, temos avaliação, diagnóstico e tratamento. E aí, eu acho curioso, porque assim, é diferente? A gente tem alguma habilidade diferente para fazer avaliação, diagnóstico e tratamento quando está na tele? Quem Nossa, pega? essa parte a gente foi atrás também de evidência científica para poder trazer isso
Eu acho que, lógico, também com a pandemia a gente vê uma publicação maior na parte da avaliação, porque Cada vez mais, né? como o Bruno falou, né? Tem a importância da comunicação, você já vai ter que treinar essa habilidade no profissional, de saber se comunicar e colocar o que você precisa. Aí você vem com uma anamnese, já é só falada, mas a hora que você entra no exame físico, você tem que ter, sim, um critério para a realização disso. E é nesse momento também da triagem da avaliação que você vai também enxergar se esse paciente ele é apto na utilização desse recurso ou não. E sim, a gente tem evidência, por exemplo, na ortopedia, de exames clínicos que você consegue fazer via tele. Reproduzir na tele. Sim, você Inclusive, pede para o paciente realizar coisa que você faria, né? Ou para um terceiro auxiliar. inclusive no episódio 64, que foi um episódio especial do Dia das Mulheres, estava a professora Germana de Merdeiros, e ela estava fazendo um estudo agora com testes funcionais de membro superior para tele. Então, você vê, tem mesmo produção científica saindo, inclusive na fisioterapia, testes funcionais. Como é que é fazer isso na telereabilitação? Bruno, quer falar? Perfeito. Eu só ia complementar com, eu acho que o uso de questionários e escalas, você pode usar todos online, até fora da sessão, antes, mandar um link, montar um forms, alguma coisa. E a maioria dos questionários são melhores do que vários testes especiais que você faria, às vezes, em um exame físico. Então, eu acho que tem uma informação muito valiosa pela tele, que é tanto questionário e também avaliação de movimento, né? Pensando mais na nossa área, movimento ativo, sabe, entender o padrão de movimento, se o paciente tem dor ou não tem, até automobilização dá para fazer, né? Tanto para tratamento até precisar para diagnóstico. Então, acho que tem muito recurso. Aí, se assim, a sua pergunta para a Mafia foi mais, a gente tem uma habilidade que a gente precisa para diagnóstico, talvez a habilidade que a gente precisa é criatividade, porque a gente vai ter que ser criativo na hora de adequar alguma coisa. Então, eu acho que, mas eu acho que dá, eu acho que dá para fazer tudo. E, de novo, né? Dá para ser criativo depois de formado, né? Tá, tô formado, nunca tive conteúdo de tele, vou Exato. atender, consigo ser criativo. Outra coisa é você ter vivido a experiência durante a graduação, com supervisão, com tutoria, com incentivo, para você, olha, aqui, vamos fazer uma adaptação? Ah, é verdade, né, professor? Preciso fazer uma adaptação. Então, assim, é diferente mesmo ter a experiência durante a formação da profissão, né? Eu acredito muito nisso também. Bem, domínio 4, a Mafê adiantou, né? Que é a questão do ambiente, tom de voz, iluminação, enquadramento, fundos, tudo isso vai estar presente. E para você que acabou de criar uma objeção, quando a gente falou de tecnologia, quando o Bruno falou de manda para o paciente os questionários, calma que a gente vai falar das barreiras para esse negócio, tá? Não sai do episódio. Os objetivadores aí, as pessoas que ficam com objeções, já serão atendidas nesse episódio ainda. Você vai ouvir a gente falando das dificuldades desse trem também, tá bom? Beleza. Algum destaque sobre o domínio 4 em termos de adequação do ambiente? Quer fazer, Mafê? Tem Eu alguma acho que coisa? a gente já comentou tudo, né, Bruno? Acho que é isso. Eu acho que sim. Eu queria só recordar a coisa do contato visual na câmera. Eu acho que é um negócio. Muita gente fala, né, que não gosta de fazer stories, gravar stories, fazer Instagram, porque eu sou muito tímido, tenho muita vergonha, eu não fico bem na câmera, a minha voz, não sei o quê. Mas nessa hora, essas coisas têm que ser superadas, né, gente? E usar o buraquinho da câmera para conversar com as pessoas. Muito bom. Muito bom. Tom de voz, né? Falar numa altura que o paciente escuta, confirmar se o paciente escuta. Isso as pessoas não fazem nem no presencial. Meu pai era diabético de muito tempo e ele começou a ter bastante dificuldade auditiva, como parte, né, da perda sensorial. E eu lembro dos médicos conversarem horas com ele na consulta, eu só olhando para ele. Eu só olhando, tipo, ele não estava ouvindo. E o médico tagarelando na cabeça dele. Então,
que a gente fique atento com essas coisas, né? É incrível como a gente tem diabetes, aí pensa lá no teste de filamento no pé, mas esquece que a pessoa não escuta. É um negócio impressionante. Impressionante. Domínio 5, profissionalismo. Existem atitudes esperadas de um profissional dentro do ambiente de telereabilitação, de telesaúde? O que Eu que a quero, eu quero contar uma parte aí do Bruno, que eu lembro no comecinho do trabalho, o Bruno falava assim, ai, eu começo a dar treinamento de tele e as pessoas ficam, mas esse tratamento não vai ser humanizado, né? E aí muito que a gente discute é essa empatia que você cria, é você mesmo que cria, independente do recurso que você vai utilizar. Então, isso que você acabou de falar, se o médico pergunta para o paciente se ele está escutando, se ele está compreendendo o que ele está querendo dizer, ali você já está trazendo uma relação terapeuta-paciente. E essa relação você vai se estender, sim, para um ambiente de tele. Então, o profissionalismo nada mais é de você utilizar todas essas habilidades e atitudes que você vai aprendendo durante a sua graduação, não só no atendimento da tele, mas também no presencial, de ter mesmo essa empatia, de ter esse momento de escuta, de ter esse momento de respeito, né? A gente até sabe também por evidências científicas que não passa nem de 1 minuto que o terapeuta deixa um paciente explanar o que ele tem, e logo o terapeuta já corta a explanação do paciente, né? Isso, cara imagina, dele, inclusive, né? Presencial, na cara dele. na cara dele, imagina isso num ambiente de tele. Então, eu acho que é mais é uma extensão do que você é, do que você faz, daquilo que você acha que vai de acordo com os seus valores e os seus princípios, que para trabalhar esse profissionalismo em você e crescer nesse aspecto, que você se estende isso para a tele, né? Boa. Bruno? Exato. Porque a questão do humanizado, né, o pessoal generaliza muito e às vezes assim, uma consulta com um médico de 10 minutos, que ele nem olha para sua cara, só olha para o computador, é humanizado, né? Ou um físico que atende 10 pacientes ao mesmo tempo e faz meio que uma coisa meio igual para todo mundo, assim, isso é humanizado, né? Então, eu ouvia muito isso no começo e me incomodava porque se você se esforçar, eu acho que você consegue criar uma empatia, criar até um vínculo com o paciente online. E isso me lembrou também agora tem um vídeo do Porta dos Fundos, que foi no começo da pandemia, que é meio que uma consulta remota de psicologia, uma terapia online, e assim, e o psicólogo faz tudo o que não se deve, assim, ele tá mexendo no computador, aí toca barulhinho de WhatsApp, tem ruído, aí ele conversa com alguém, aí o paciente fala, tem gente aí ouvindo? Eu tô confessando aqui um negócio. Não, não é ninguém não, tem TV, é tudo que você não deve fazer numa consulta online. E é curioso, né? Como um vídeo assim humorístico desse pode ser usado de propósito em sala de Uhum. aula para você discutir esses diferentes aspectos do que é uma conduta profissional esperada dentro desse ambiente. E pode, inclusive, ser uma coisa da psicologia e depois a gente fazer reflexões para cada uma das profissões de saúde, que é uma estratégia muito utilizada pelas disciplinas de humanismo, em geral, né, das ciências humanas dentro da saúde, para discutir dilemas éticos, para discutir posturas profissionais morais e essas coisas todas do nosso dia a dia. Recente, a gente teve, né, o episódio lá de Bauru, das meninas fazendo um comentário pejorativo a uma colega de 40 anos, é um baita Eu vi. momento de, por exemplo, falar, gente, será que isso é um assunto para sair da sala de aula num vídeo postado para o mundo ver, né? Tipo assim, é É. isso mesmo? Então, assim, você vê como no nosso dia a dia a gente tem várias oportunidades de conversar desse assunto. E aí eu queria destacar dentro do profissionalismo as questões que são básicas de todos os atendimentos, inclusive o presencial. A documentação desse paciente, a confidencialidade, a honestidade, a transparência, a tomada de decisão compartilhada, né? Inclusive de dizer para o paciente, olha,
neste ambiente conseguimos oferecer isso. Você acha que vale a pena nesse momento para você? Você topa? Vamos tentar? Ó, se não melhorar até tanto de tempo, a gente considera uma consulta presencial. Ou então o contrário, a pessoa veio para o presencial, você faz uma proposta de híbrido, a pessoa está se adaptando, você ter, né, a postura profissional de a pessoa não se adaptou bem, ou ela super se adaptou, então aumenta ou diminui o acompanhamento por tele. Essas coisas são comportamentos esperados de um profissional de saúde, independente do ambiente, mas na tele tem essas peculiaridades, né? E eu acho que principalmente confidencialidade é uma questão de profissionalismo que pega muito dentro da tele, né, gente? Eu não sei se vocês Eu, estão eu, habituados com isso aí. É. sim, eu acho que é muito importante esses aspectos e com a tele ressaltou um pouco mais, principalmente essa parte de confidencialidade, privacidade de dados. Acho que logo no começo da pandemia teve um vazamento de dados do Zoom e aí todo mundo começou a ficar preocupado com isso. Mas acho que é algo importante explicar para o paciente, conversar sobre esse assunto. E eu acho que às vezes dependendo da área, se você tiver na psicologia, por exemplo, isso é muito importante, mas ainda na físio, tratando um paciente com dor crônica, que tem questões psicossociais, às vezes você vai ter uma conversa um pouco mais aprofundada com o paciente, e eu acho que o paciente tem que se sentir seguro, senão ele não vai, né, ele não vai te contar coisas que podem ser chaves para o tratamento dele. É, é. Eu sempre gosto de lembrar esse episódio que aconteceu com a gente na atenção primária. A gente está fazendo na verdade, é um exemplo relacionado à pesquisa, é uma questão ética de pesquisa, mas serve muito para tele, para outros atendimentos. A pesquisadora foi ao banco de informações, foi a nossa pasta, né, de pacientes, localizou quem era hipertenso e começou a telefonar para convidar para uma pesquisa. Convocar não, né? Convidar para uma pesquisa, um Uhum. recrutamento. Ligou na casa de um paciente, a esposa atendeu, era um horário comercial, o paciente estava trabalhando, e aí ela falou assim, eu queria falar com você, que de uma pesquisa de hipertensão, a esposa não sabia do diagnóstico de hipertensão do marido. Hum, Então, assim, uma bobagem, né? Assim, uma coisa... Mas tem que sim, passar pela sua cabeça que tem questões de saúde que as pessoas mantêm privacidade dentro da casa delas. Dentro da casa delas. exatamente. Exato, acho que esse é um ponto também importante. Eu É. achei e toda a parte de privacidade, segurança do paciente, até assim, a gente tem um domínio que é de aspectos legais, é que a gente ainda está meio vigente numa regulamentação emergencial da pandemia para várias profissões. A psicologia talvez é mais estruturada, mas se você for em países que tinham legislações antes da pandemia, tem todo um cuidado com isso, tem normas. A gente tem lei geral de proteção de dados e tal, aqui no Brasil, que é muito boa, mas eu acho que daqui a pouco a gente vai ter mais e mais normas para também proteger o paciente. Bem, domínio de aspectos legais que você estava acabando de falar, né, Bruno? É o domínio 6, é logo depois de profissionalismo. E aqui, acho que a gente também já comentou, né, questões de regulamentação profissional local, que cada país tem o seu. E a fisioterapia não discutiu mais nada, né? Tipo assim, liberou na pandemia e não falamos mais Ainda disso. ainda está liberado, pelo menos. Mas eu acho que em breve, eu sei de movimentos ali a favor de uma regulamentação, eu acho que é permanente, eu acho que vai acontecer em É. breve, né. E é interessante dizer que, uma vez que isso fica regulamentado de maneira formal, estabelecida como parte da profissão, aí é definitiva a necessidade da gente olhar os currículos de todos os cursos e incluir a oportunidade de ensino para o estudante, né? Aí não tem mais desculpa para o professor, para as instituições de ensino superior de formação não estarem
considerando parte desses tópicos dentro da estrutura de aula e de oferta de experiências de aprendizado e de avaliação desse estudante. E é engraçado, né? Aqui tem uma outra baita objeção também, que as pessoas misturam, né, gente? Por favor, não misturem a oportunidade de aprender tele com ensino 100% remoto na fisioterapia. A gente não está falando disso. Pelo amor de Deus, não vamos misturar, Exato. né? Ninguém está falando disso. E agora as universidades vão oferecer só estágio remoto. Não estamos falando disso, tá? Excelente. Domínio 7, privacidade do paciente, que tem muito a ver com profissionalismo e aspectos legais, eu acredito. E a questão, então, de ter essa privacidade, também a gente acabou de comentar o caso aí da hipertensão. E o domínio 8, que eu acho que é muito legal da gente falar, queria ver a Maria Fernanda falar um pouquinho mais dele, que é a segurança do paciente. É outra baita objeção também que as pessoas têm. A gente comentou alguma coisa agora da gente ter contato, mas fala um pouquinho mais desse domínio, Mafê, por favor. Eu acho que esse foi um domínio também que a gente acabou lendo mais. Muitos artigos científicos preocupados nesse sentido também, desse armazenamento de dados, dessa confidencialidade, como que você cria um ambiente em vários aspectos que você vai ter que ter esse cuidado com essa segurança. Não só de ambiente físico, aonde está acontecendo o atendimento, mas principalmente da plataforma que você utiliza, aonde você está armazenando esses dados, caso grave, uma consulta. Então, acho que aí começa a entrar, e é um assunto acho que o Bruno gosta demais, né, Bruno, de falar, de estudar e de ler, que entra na parte também de ciências de dados, né, Bruno, que você sempre comenta. Sei, acho que ele está coçando. Eu conheço. Não, O sorriso dele. imagina. Não, Mas não, eu bem acho que sério. é muito importante mesmo. Eu acho que é um assunto que eu achei muito bom e tem tudo a ver com os outros assuntos também de privacidade, aspectos legais. Eu acho que a segurança do paciente tem que vir em primeiro lugar e eu acho que a gente tem que ter algum também treinamento, talvez na graduação, alguma coisa opcional, ou a gente tem que procurar atrás alguma coisa de ciência de dados para qualquer profissional de saúde, porque a gente precisa ter banco de dados nas clínicas, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Eu acho que tem 1000 motivos para você coletar dados do seu paciente, e quando você coleta dados, você tem que entender Lei Geral de Proteção de Dados, né, e entre outras coisas, consentimento do paciente. Mas eu acho que eu só vejo vantagens de você trabalhar com dados dos pacientes, até para você se autopromover a sua clínica. Você pode falar, ó, em média, eu melhoro pacientes com dor lombar, tanto numa escala de 0 a tanto, sabe? Até para você usar para isso, ou para você entender áreas que você não está indo bem, ou entender pacientes que são mais complexos. E, de repente, você começar a ter ideias e você se associar com uma universidade, com um pesquisador, acho que para desenvolver. Acho que nos Estados Unidos, quando você atende eu não sei o número exato, acho que são mais de 500 atendimentos por mês, eu acho, ou mais de 100 pacientes por mês. Você é obrigado a coletar os dados desses pacientes para fim de pesquisa. Então, eu acho que a gente precisa disso urgente. E saber lidar com dados da maneira correta. E, bem, quem está acostumado aqui com os episódios do Aprender a Ensinar já sabe, né? Do que eu vou falar nessa hora. Você vê como tudo na fisioterapia está caminhando para a prática baseada em evidência. Portanto, você tem que ter um mínimo de habilidade para ler ciência, para ler artigos científicos. O mínimo de habilidade tem que ter. E como tudo na nossa profissão está caminhando para 2 lugares, assim, a gente está falando de currículo e de mudanças curriculares e de incorporar conteúdo nos cursos. Então, ter um letramento científico é fundamental para um profissional hoje. Não existe mais essa conversa de pesquisador e clínico. As pessoas precisam parar com isso, né? Todas as pessoas deveriam ter uma mentalidade científica, uma mentalidade de teste de hipótese, de comprovação, de coletar dados de maneira investigativa.
E aí, do outro lado, o que você vê? Alunos pedindo, pelo amor de Deus, o fim do TCC. E professores aplaudindo de pé esse negócio do fim do TCC, que para muitas pessoas será a única oportunidade na vida de ler um artigo científico em português, sabe? Então, assim, é impressionante como as pessoas estão carentes de visão de futuro dentro da profissão. E a gente precisa valorizar o ambiente científico de pesquisa dentro da universidade, na formação profissional, mesmo se você nunca na sua vida for fazer um mestrado. Então, ter banco de dados da sua clínica, olhar médias, desvios, padrões, tendências, associações, isso daí é estatística básica, assim, o simples, que cada dia mais eu vejo as universidades negligenciando e os alunos achando ótimo. Achando ótimo, quando na verdade você vai fazer um vão, um buraco na sua profissão. Eu lamento Concordo. profundamente. Concordo Concordo. plenamente. E até lembrando, isso que o Bruno falou, né, dos Estados Unidos, a partir de 500, sei lá também, quantos atendimentos eles precisam registrar, tudo, é interessante de ver, tem uma pesquisa, até que acho que é antiga, assim, já há mais de 10 anos, mostrando que quando analisaram os dados de várias clínicas que atendiam coluna e observaram uma clínica que tinha um resultado melhor na resolução de pacientes com dor cervical, e aí foram ver qual terapia que eles estavam fazendo diferente, e aí lá eles estavam mobilizando a torácica, e falaram, opa, vamos estudar isso aqui? Por que essa clínica dá alta mais cedo? Por que essa clínica, esse paciente melhorou em dor e função mais cedo? Será que tem alguma relação com a mobilidade torácica? E disso também nascerem pesquisas e ideias de ir atrás. Então, tem uma importância, essa interação mesmo. Eu fico alerta. Tem um exemplo ótimo também disso na fisioterapia, né? O caso, por exemplo, Rodrigo Vasconcelos já esteve em podcasts aqui. Uma vez eu ouvi ele falando que a média de sessões dele, ou é na clínica dele, para dor lombar crônica, acho que são 6. A média, 6 sessões alta. A média no SUS são 60 sessões. A média, 65 sessões. Tem paciente que faz 120 sessões de físio. Qual que é a diferença, né? Porque, sabe, 10 vezes mais, né, o número de sessões de um lado. E o Rodrigo, quem conhece ele sabe, né, acho que a especificidade que ele faz do tratamento, eu acho e também é um que trabalha com dados de paciente, trabalha com medidas, segue evidência. Eu acho que tem um gap grande ali. Então, acho que ele precisa da ciência. Isso aplica presencial, né? Óbvio, presencial, no tele. Então, eu acho que isso é importante para e ter essa noção mínima, acho que de ciência de dados, entender, eu acho que de pesquisar, eu acho que só tem a acrescentar. O futuro da profissão precisa incluir letramento científico para as pessoas olharem a vida profissional de uma maneira mais analítica, mais crítica, e uma boa formação em comunicação, acompanhamento, né? Que no inglês é coaching, e aí as pessoas misturam com esses coachings PNL, que a gente vê que não é isso. São as estratégias de reforço de autocuidado, autogerenciamento, centrar o tratamento no paciente, que a tele traz muito forte, e que a gente poderia transferir tranquilamente esse conhecimento da tele para o presencial também, né? Enfim, mas fica aí, gente, enquanto tá todo mundo, né, no matagal alto, vendado, e alguns, inclusive, fazendo questão de agachar no chão e ficar lá embaixo. Tem isso. Entrar num buraco. Olha, assim, é duro porque a gente fica vendo as coisas e é cada argumento que você fala assim, gente, pelo amor de Deus, não fala bobagem, né? Como diria meu pai, antes eu ouvi isso que é surdo. Ó, domínio 9, que é um domínio, Bruno, que eu acho que você tem uma preocupação muito grande com isso, desde o seu projeto
de jovem pesquisador da FAPESP, que é o acesso e equidade. Como a Tele... Por que falar de acesso e equidade na Tele, assim, como conteúdo da Tele? Sim, eu vou falar um pouco mais, dando alguns exemplos também de coisas que a gente fez na pandemia, depois a Mafê pode complementar com detalhes do currículo. Porque o acesso à equidade, eu acho que eu tenho um trauma disso, na verdade, porque sempre que eu escrevia, lá em 2016, assim, eu escrevia de tele, eu falava assim, eu falava de boca cheia, escrevia, a tele é o jeito de quebrar barreiras geográficas, o acesso é para todos. Eu falava isso, é o grande diferencial, você chega em todas as populações, do indígena, a população rural, quem tiver, vai. E aí começou o negócio na prática e eu vi que não é nada disso, né? A gente publicou 2 editoriais, um, né, meio que criticando a tele por não ser democrática no começo da pandemia, pacientes estavam desassistidos, e o outro que, na verdade, a gente analisou, eu e o Felipe Reis, a gente analisou, acho que foram 4 milhões de atendimentos de tele feitos no sistema público, e a gente viu que quando começou a pandemia, acabaram os programas de telesaúde. E a gente foi ver por quê, porque era uma coisa muito especializada. O maior programa de tele que a gente tinha no Brasil era um de dermatologia, muito específico, que ele acabou, foi suspenso na pandemia. Não tinha uma coisa de médico de família, de clínica geral, por exemplo, muito menos fisioterapia, né? Então eles acabaram na pandemia. Então foi um trauma assim que eu falei, cara, a tele não está ajudando ninguém. E eu via isso na prática acontecendo. Quem estava pagando caro numa clínica privada de físio, continuou tendo seu acesso. Mudou para online, já tinha um computador bom em casa, uma internet boa, então já conseguiu se conectar. Não tinha que E dividir o computador pessoal com a aula dos filhos, né? exato. E então conseguia fazer a tele. O físio também tinha mais recursos na clínica e tal. E aí você via o paciente do sistema público desassistido. E a gente fez até um projeto, foi muito legal na pandemia, que a gente montou, eu junto com o Felipe Fagundes, a gente montou 120 clínicas virtuais e a gente distribuiu de graça para todo mundo na pandemia. E a gente viu assim coisas como assim, a pai utilizando, e eu via os exemplos, eu falava, pô, tá chegando lá, né? Tá dando certo, né? Do jeito que dá no WhatsApp, celular, ou às vezes com pouco dado, mandando vídeo. Então, eu vi acontecer um pouco de quebrar um pouco essas barreiras. Então, é algo que eu sempre tento pensar nos projetos, assim, e acho que tá cada vez ficando mais natural. Legal, bacana. Fê, Acho quer que completar? eu acho que seria interessante complementar que foi um item que, por fazermos parte de um país em desenvolvimento, a importância de entrar a questão da equidade, né? E de ter essa desigualdade disso, de não são todos que têm acesso ainda à internet. E que a gente não encontrava esse item, né, esse domínio, em artigos científicos, em revisões publicadas ou realizadas em países desenvolvidos, né? Eles não têm esse olhar para a importância da equidade, né? Então, acho que isso foi um item também que foi muito discutido, de colocar assim, né? De ter essa E, importância de olhar para isso. Pode O que falar. você ia falar, Bruno? não, eu ia fazer meio que um contraponto ao meu ponto, Sim, porque claro. hoje pós-pandemia, tanta mudança que foi a pandemia, tem um dado interessantíssimo, por exemplo, na África, em alguns países da África, os países mais pobres da África, o acesso à internet já é próximo de 70%. E o acesso a um cuidado de saúde primário presencial é em torno de 60%. Ou seja, a internet já está passando o cuidado presencial. Então, assim, talvez tele vai chegar em mais pessoas hoje do que as pessoas têm capacidade de ter um atendimento presencial por causa de áreas remotas e tal, distâncias. Então, isso é um dado muito interessante, porque daqui a pouco acho que o mundo inteiro vai ter internet, ou algum smartphone, algum meio de se comunicar. E você tem cada vez mais iniciativas de Wi-Fi gratuita, dados. Então, eu acho ainda eu estou quase voltando para o discurso, assim, então Não, é isso o dá meu certo, é contraponto. Assim. acessível. Hoje em dia eu estou em paz com isso. É. Eu falei, foi um trauma, mas eu já estou bem. O Brasil tem, né, há bastante tempo
uma política mesmo, assim, uma organização de Ministério da Saúde, principalmente na questão do acesso das equipes que estão em nível primário e secundário a equipes que estão no nível terciário para fazer contrarreferência de pacientes. Então, esse sistema funcionava muito assim, eu tô com uma ferida, principalmente na dermato, né? Eu tô com uma ferida assim, ou tô com essa lesão de pele, o que que é isso? Posso dar uma pomada? Tipo, isso aqui é uma pereba, dou uma pomada, fica aqui comigo na atenção básica, ou eu devo mandar para o nível secundário, vai fazer um exame de lâmina, e depois vai para o terciário. Isso já tinha. Então, Ribeirão Preto mesmo, a gente tem nossas unidades de saúde da família cabeadas com o hospital, com os centros de referência. A equipe do HC Ribeirão, de reabilitação pulmonar, conversa com a unidade de emergência, lá no centro, que conversa com as unidades de saúde da família. Então, mas principalmente para conversa entre profissionais. O foco era entre profissionais. As equipes que são mais especializadas, ajudando as equipes menos especializadas a triarem, a darem o fluxo correto para esse paciente. E aí, na pandemia, como a emergência era, inclusive, fazer, né, a recepção das pessoas com suspeita de infecção por Covid, isso tudo ficou muito bagunçado, muito bagunçado. E eu espero realmente que a gente volte a uma vida mais normal e que a gente possa aproveitar todas as tecnologias, todo o conhecimento, toda a experiência que a gente viveu nesse período. Não despropositadamente, né? Domínio 11 é sobre tecnologia, mas antes dele tem a preferência do paciente. E é engraçado ter virado um domínio preferência do paciente, assim, tem que ensinar para as pessoas preferência do paciente. Olha como que a gente está com as coisas de cabeça para baixo mesmo, né, Maria Fernanda? Total. Mas acho que é bem isso que a gente já vem conversando, né? A importância de trazer essa decisão, essa tomada de decisão compartilhada, uma educação mais personalizada, entrar com essas questões e perguntar mesmo para o paciente. Como a gente fala muito, né, do tripé da prática baseada em evidência, né? Um dos pontos é preferência do paciente, né? E a gente para perguntar isso para ele, a gente alinha as expectativas no início de um atendimento, né? Tem uma importância. E como você também comentou no começo, isso não é algo específico da tele. De novo, eu posso inserir isso em várias outras disciplinas. Tem essa importância. Agora, a questão do domínio 11, que é o domínio de tecnologia, ele é específico de tele, né? Ele volta a ter essa cara mais específica. Então, estar familiarizado com a tecnologia, preparar soluções para eventuais problemas técnicos, ter um software, né? Saber operar um software, participar de segurança desse ambiente e plataformas de serviço. Porque tem isso também, né? Eu vi também muito isso, algumas pessoas buscando soluções, plataformas de atendimento próprias. E aí cada software exige um treinamento, né? Exato. É desse jeito mesmo. Eu acho que tem que pensar desde, né, da faculdade, o que a faculdade, a universidade vai investir para também o aluno aprender a manusear aquele software, mas é muito mais daí numa base curricular, como lidar com problemas, como lidar com as questões que você vai ver no dia a dia, quais melhores softwares você tem que se preocupar, às vezes, de novo, entrando na questão de segurança de dados, aí você já começa a ligar novamente com outros domínios, né? Eu vou usar um software que pode vazar dado, que não é tão seguro, que uma outra pessoa pode do nada entrar no meio da minha consulta. É um software que eu compartilho com outros profissionais numa clínica ou no hospital onde eu trabalho. Qual é esse cuidado, né? Entrar com várias questões. Então, é bem específico, sim, a tecnologia, entrar com essa questão. E a tecnologia, como o Bruno já falou, veio para ficar, tá aí, né? A gente tem que aprender a mexer, a gente tem que aprender a utilizar, a resolver problema, e só vai crescer.
daqui para frente, cada vez mais. Exato. Bruno? Eu acho que a questão da tecnologia é importante porque ela também linka um pouco a parte de acesso, equidade, porque você pode investir num aplicativo próprio, pensando no seu business, criar algo super avançado, vai ser super legal, mas tem que pensar também qual é a tecnologia disponível para o contexto, né, do meu paciente. E a gente sabe, às vezes no Brasil tem planos, né, de operadoras que você tem, por exemplo, WhatsApp free, assim, né, não conta nos seus dados. Eu vou usar o WhatsApp se eu tiver, né, depende de onde eu tiver, né, inserido né, com meus pacientes. Então eu acho que tem que pensar muito nisso e aí linka de novo com preferência do paciente. A gente viu no estágio da Unicid, quando ele começou online, acho que foi uma das primeiras universidades que começou com estágio online, talvez porque eu ficava em cima da coordenadora, é, mas foi muito interessante, assim, que a gente viu idosos que no começo era um problema, era uma barreira, e depois ele falou, depois que eu aprendi, minha filha veio aqui, me ensinou que é só clicar no link, pôr o meu nome, o link que você me mandou aqui no Zap, eu entrei, depois que eu aprendi isso, tá tudo certo, eu não quero mais voltar para o presencial. A aceitabilidade foi gigantesca. Então eu acho eu acho que foi muito interessante isso, e eu acho que lá no estado a gente usou uma plataforma específica que teve um certo treinamento, esse impacto no começo, mas poderia ser o WhatsApp, muito simples, né? Hoje na legislação vale tudo. Então, eu acho que pensar em equidade, acesso é importante. Legal. Só para a gente resumir os domínios, né? Que a gente está chegando no final, o último é sobre a aplicabilidade, seja incluindo no currículo oportunidades do estudante fazer um atendimento interno, que é isso que o Bruno acabou de falar que aconteceu lá na Unicid. O domínio 1 é princípios de telesaúde, o 2 é planejamento e gerenciamento do cuidado, o 3, avaliação, diagnóstico e tratamento, o 4, adequação do meio ambiente, o 5, profissionalismo, o 6, aspectos legais, o 7, privacidade do paciente, o 8, segurança do paciente, o 9, acesso e equidade, o 10, preferência do paciente, o 11, tecnologia, o 12, aplicabilidade. E como vocês viram, em vários momentos esses diferentes domínios se sobrepõem em conteúdo ou em experiência, e foi essa, então, a lista de 12 que saiu desse grande consenso aí, que é o trabalho, a parte principal, né, do trabalho de mestrado da Maria Fernanda. E como eu prometi, a gente vai falar rapidinho de barreiras, porque eu acho que as pessoas sempre se pegam na coisa das barreiras, não tem muito como fugir desse tópico, né? E acho que é interessante a gente ter a oportunidade de falar com os estudantes informação a respeito dessas barreiras. E as barreiras envolvem a questão do acesso à internet, mas não só isso, né, Bruno? Exato. Esse tema é gigantesco. E foi tema também do mestrado de uma outra aluna minha. Ela Você foi banca. também. É, mas que foi a Lívia, e ela fez um artigo muito interessante que foi, na verdade, olhando um pouco para isso, barreira e facilitador da telesaúde. Foi meio que uma revisão sistemática de estudo qualitativo, ou seja, uma revisão sistemática de palavra, em vez de ser de números. E a gente encontrou um monte de coisa interessante de barreiras, mas para tentar resumir assim, né, e o que a minha memória lembra, eu sei que uma das barreiras, além dessa parte de tecnologia, ou além da parte de problemas técnicos, porque problemas técnicos acontecem, qualquer pessoa que já teve alguma tecnologia teve algum problema técnico, é impossível não ter. E tudo bem, né? Tenha um plano B, um plano C, vai dar certo, Marca. grava, remarca, usa alguma coisa assíncrono, materiais, se pode acabar a luz também, aí acabou a tecnologia, né? Mas acho que outros temas que apareceram foram, por exemplo, o letramento, a gente falou letramento científico, mas tem o letramento em saúde ou o letramento digital. Eu lembro que teve um artigo que, né, estudos qualitativos, na entrevista com os pacientes, que teve um paciente que falou assim, eu não tenho computador, não quero ter e eu não sei nem como eles funcionam. Assim, é a maior barreira impossível, né?
letramento digital zero, né? Então, eu acho que o letramento digital aumentou muito durante a pandemia, mas ele ainda é uma barreira, claro, e talvez fazer isso com um pool de pacientes, um manual, utilizando algo que é mais acessível. Em vez de você ter que baixar um programa, você clicar num link, ou você só receber uma ligação e aceitar com vídeo, às vezes é fácil. Outras barreiras que vieram também, essa questão de não ser personalizado. O paciente ter essa impressão de que é a mesma coisa para todo mundo. E isso às vezes é perigoso no conteúdo assíncrono. Fala, faz esse programinha aqui. Isso para fitness vende muito bem, né? Vende e tem muita adesão. Porque é em Mas massa, né? Em massa. mas uma coisa mais específica de atendimento, né? De fisioterapia, parece que foi uma das barreiras também. Outras barreiras que é relacionada com isso é não ter flexibilidade no conteúdo, né? Acho que tem um conteúdo mais flexível. E o paciente não seguir, que é até um dos domínios que a gente tem no artigo, que é not following, né? Que assim, o paciente você ter um excesso de informação tão grande que o paciente ele não consegue seguir. É tanta coisa que ele não absorve nada. Isso acontece com alunos também. Então, assim, não dê tanta informação assim para o seu paciente, né? A gente ainda não sabe direito qual que é o melhor, assim, se é videoconferência, se é vídeos, uma coisa assíncrona, se é o síncrono, leituras. A gente não sabe qual funciona melhor, mas eu acho que um misto ali, né? Eu gosto muito do híbrido. Hoje em dia que está um contexto mais fora de pandemia, gosto muito do híbrido, presencial, online, material, né, assíncrono, né, que é um vídeo pelo WhatsApp. Eu acho que a junção de tudo é um pacote muito bom, assim, você para a sua prática. Então, eu acho que funciona bem e geralmente você vai driblar várias das barreiras. Muito bom, muito bom. Acho que só para complementar uma barreira daí para a educação é a falta de treinamento. Você não identifica ainda no mundo uma quantidade considerável de universidades, faculdades que abordem o tema da telesaúde no currículo. Acho que na educação daí é isso. E é curioso, né, como para algumas coisas é preciso uma geração inteira passar, certo? Porque nós não tivemos esse treinamento, não era uma possibilidade, nem estava no nosso radar, inclusive de regulamentação profissional. Agora, nós temos hoje em sala de aula uma geração que experimentou a educação à distância, totalmente à distância durante algum período da vida deles. Eles veem no digital uma série de vantagens em termos de poder rever conteúdo, fazer no seu próprio ritmo, não ter que sair de casa, não gastar, que é uma coisa que aparece também como facilitador para os pacientes, que é a economia de tempo, economia de recurso financeiro. E eu acho, de novo, né, para que todo mundo que está escutando a gente entenda, nós não estamos falando de uma transição de modelo profissional, que hoje é presencial prioritariamente, para o remoto 100%. Acho que a palavra de lei é o híbrido. E ainda para se fazer o híbrido, todos precisamos vivenciar, experienciar, inclusive professores que nunca foram formados, nunca viveram isso. A gente também precisa viver para poder entender. Eu gosto de contar que eu fiz um atendimento de capsulite adesiva bilateral durante a pandemia. Um amigo teve, e aí, no meio, assim, no final da conversa, ele vira para mim e fala assim: eu tenho um caroço aqui assim, ó. Desse lado aqui, ó, eu tô sentindo esse caroço. Aqui também tem, é menor. Gente, pensa o desespero que eu passei. Falei, gente, o que eu faço agora? O que Enfia a mão na câmera. né? Então, assim, a gente precisa experimentar isso para sentir como é que é fazer esse atendimento, para poder ensinar os nossos alunos também. Mas vai levar toda uma geração de pessoas aprendendo, pesquisando, encontrando as melhores soluções para chegar. Eu adoro, né, fazer previsões de futuro, para chegar àquilo que a gente já sabe para o presencial. O atendimento baseado em evidência científica e personalizado é a melhor solução. Sempre será. Ou num horizonte aí de perspectiva futura, eu acredito que a gente deveria investir
em personalização e sim, tecnologia, onde ela cabe bem e onde ela não cabe, né? O futuro é ancestral, fazer as coisas do jeito mais simples, né? Que levam à conexão humana, à aproximação, a cuidado. Eu queria agradecer, assim, imensamente. Tá tarde pra caramba pro Bruno, tá começando a ficar tarde para nós também aqui no Brasil. Mas antes da gente terminar, é um costume aqui do podcast perguntar para os convidados qual foi a última coisa que ele precisou aprender para solucionar um problema da vida dele. E aí eu vou pedir para o Bruno. Bruno, recente, você mudando de país e tudo, qual foi a última coisa que você precisou aprender para resolver sua vida? Como você resolveu? Como é que você se desenrolou? Olha, tem muita coisa. Eu vivo aprendendo. É, mas talvez antes de eu contar um caso específico, acho que eu vivo aprendendo e a coisa que eu mais gosto, na verdade, de orientar alunos é o quanto que eu aprendo orientando alunos, de um modo geral. Então, acho que isso é muito, acho que é muito relevante. Mas, bom, eu estou aqui na Austrália, então, talvez as últimas coisas que eu aprendi foi coisas sobre legislação aqui, coisa de mudança de país, é, coisa de burocracia, principalmente ter um cartão do SUS daqui, né, do Medicare. Então, e o jeito de aprender foi tanto não só buscando conteúdo, mas também acho que buscando as pessoas, amigos, colegas que estão aqui, perguntando ou indo se informar. É um misto, né, de várias coisas. Acho que foi as últimas coisas que eu aprendi são só coisa chata. Na verdade, as últimas coisas que eu aprendi aqui. Como não ser ilegal na Austrália? Exato. Muito bom. Mas legal você falar que você, inclusive, foi pedir ajuda para as pessoas, né? Porque encurta um baita caminho perguntar, gente, onde é que eu pego meu cartão do SUS? Exato. Bom. Mafê, e você? Nessa vida de pós-aluna de mestrado, agora uma mestre fresquinha, o que foi a última coisa que você precisou aprender aí da sua vida pessoal? Como você se desenrolou? Nossa, é tanta coisa também. Não, primeiro, o mestrado foi uma experiência incrível, aprendi muito, aprendo ainda, e eu acho que o mais gostoso é fazer parte de uma equipe que é super acolhedora e me ajudou muito, muito. Falo isso de vários da equipe, mas eu já quero trazer a dedicatória para o Juninho, que eu acho que é um que foi, está fazendo doutorado com o Bruno, o Juninho Fantin, e para mim ele foi o que mais me ajudou nessa parte de entender Delphi, porque ele também estava desenvolvendo então da gente descobrindo várias coisas juntos e o tempo todo mandando mensagem lá para cá para aprender como é que eu faço, como que é a metodologia disso, e como que a gente pensa em captar países em desenvolvimento, enfim, aprendi muito e estou aprendendo cada vez mais, que acho que veio todo esse aprendizado do desenvolvimento do mestrado na teoria, e uma semana depois, né, que estou comentando que eu defendi, aconteceu o acidente no litoral norte, lá em Camburi, e, e de ter esse pedido das pessoas de lá, de tipo, como levar essa atenção da saúde, esse cuidado para a população de lá via tele. E eu acho que aí está sendo também um super aprendizado de tipo, nossa, como que eu vou fazer isso agora na prática? Como que eu vou colocar isso para funcionar, né? Eu tenho um projeto social à parte da minha vida profissional, que é um projeto social que a gente acolhe pais e mães que perdem bebês, crianças, com o auxílio de várias psicólogas, e entrar com a tele para levar esse recurso, para levar esse acesso à saúde, ao cuidado psicológico, psiquiátrico, para as pessoas que estão sem nada e que a gente não consegue ir para lá, né? É bem isso. E aí você vê a necessidade do recurso. Está sendo um super desafio. Acho que eu estou aprendendo e muito agora na prática com isso. É o que eu gosto de falar, né? Todo episódio terminar mostrando como a gente continua aprendendo o resto da vida. Então, esquece o ex-aluno morreu e quanto que os nossos aprendizados autodirigidos, a nossa
nosso movimento de aprender as coisas envolve conteúdo, experiência, pessoas e redes de colaboração. Então, fica aí, né, o CEP mais R do Conrado Schillerhauer, né, que é a pessoa que fala muito de aprendizado autodirigido, está sempre presente nessas experiências. Bruno, muito obrigada. Um excelente dia 22 para você. A gente está no Brasil no passado, no dia 21 de março. Maria Fernanda... Eu já sei o que vai acontecer já. Você já sabe, né? Você é o homem do futuro. Maria Fernanda, muito obrigada por você dividir com a gente o conteúdo do seu mestrado. Espero que ele fique publicado em breve e que assim que Crefitos e Cofitos decidam deixar definitiva a tele para nós como uma opção, todas as escolas, os professores recorram ao seu material para poder se inspirar na organização dos currículos. Vou deixar vocês darem o tchau de vocês. Maria Fernanda primeiro, por favor. Obrigada, Ana, obrigada pelo convite, obrigada a todos, fico à disposição, qualquer dúvida. A gente chama você logo para outra conversa, fica tranquilo. Legal. Bruno. Legal, Ana, obrigado, hein? Sou ouvinte, fã do podcast, então adorei estar aqui. E eu acho que uma coisa que você falou no final que chamou a atenção, que é muito boa, que acho que pode ser uma boa mensagem final para todo mundo, é que se você pensasse há 50 anos atrás, talvez eu deve ter falado isso aqui, ou eu ouvi aqui, 50 anos atrás você tinha meio que um tempo, assim, né? Até a sua faculdade era o momento que você ia aprender. Depois você parava de aprender e ficava só aplicando até o fim da vida. Hoje em dia não existe mais isso. Você para de aprender, acabou, você fica estagnado. A gente aprende até o fim da vida e é muito bom, eu adoro. Eu também. Gente, muito obrigada e não esqueçam, deixe seus comentários lá no Reels que sai com esse episódio, ou então lá embaixo do nosso vídeo no YouTube, se você gosta de assistir a gente com legenda, acelerado, ou ainda no seu tocador de podcast. A gente espera você no próximo episódio. Um beijo!